Névoa, neblina, poluição. A olho nu não dava para saber o que encobria o nascer do sol na cidade de São Paulo. Mas o cheiro dava uma pista. Dá até um cheiro de queimado, cara. O porquê eu não sei. Quem dá a resposta é um dos mais importantes cientistas brasileiros. O professor Carlos Nobre, da USP, falou à TV Globo. Sem dúvida, essa fumaça que nós estamos vendo atingindo o Sudeste, atingindo São Paulo, Paraná, todo o Centro-Oeste, vem uma grande parte da Amazônia. E há números oficiais que ajudam a explicar tanta fumaça. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de queimadas na Amazônia apenas nos primeiros 7 dias deste mês supera a quantidade de focos de incêndio registrada ao longo de todo o mês de setembro de 2021. Foram mais de 18.300 registros em uma semana. A floresta devastada pelo fogo parece um cenário de guerra. Os incêndios destruíram mais de 6.000 hectares do refúgio de vida silvestre dos rios São Benedito e Azul, no sudoeste do Pará. A unidade de conservação estadual foi criada há 1 ano. As queimadas aumentam em um contexto no qual já atingiam níveis recordes nos anos anteriores. O mesmo acontece com o desmatamento, mas apesar disso, os recursos efetivamente aplicados em prevenção e fiscalização das atividades ilegais ficam muito aquém do desejado e bem abaixo do que o próprio governo reservou para essas atividades. O fogo avança na contramão dos gastos federais para combater as queimadas. Este ano, o IBAMA destinou 52 milhões de reais para a prevenção e o controle de incêndios florestais no Brasil. Mas até o dia 5 de setembro, o valor liquidado, ou seja, o que já foi gasto na execução das atividades, só chegou a 19 milhões de reais, apenas 37% do orçamento total. E como essa queda de recursos se reflete na prática, também há números para isso. Enquanto o desmatamento atingia um recorde de 15 anos, o número de autos de infração para coibir crimes ambientais era o menor dos últimos 17 anos. Como as restrições orçamentárias para prevenir e fiscalizar o desmatamento e as queimadas ajudam a entender o aumento da devastação, qual é o ânimo hoje dos servidores da área para enfrentar a ação cada vez mais agressiva do crime organizado nas atividades ilícitas na floresta? E até que ponto coibir o crime na Amazônia se tornou muito mais difícil agora? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a ex-presidente do IBAMA e especialista sênior do Observatório do Clima, Sueli Araújo. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Sueli Araújo, os focos de calor, que indicam a ocorrência das queimadas na Amazônia nos primeiros 7 dias desse mês, superaram o total verificado ao longo de todo o mês de setembro do ano passado, de 2021, que já foi um ano marcado por recordes de queimadas. Mas só 37% do orçamento de prevenção às queimadas foi efetivamente utilizado até agora. Esse quadro permite dizer que as queimadas estão ocorrendo sem fiscalização? Bom, o orçamento do IBAMA envolve ações de prevenção e de combate ao fogo também. Nós temos autorizados para 2022 52.750.000, e desse total, só 19 milhões, um pouco mais de 19 milhões foram liquidados. O que significa ser liquidado? É a fase orçamentária em que você concretiza a política pública, você paga o brigadista, você faz a contratação efetiva, depois da liquidação só fica faltando passar o financeiro, né? Então, esse número tão baixo, 37% de liquidação, ele evidencia uma lenta política pública pegando tanto prevenção quanto combate aos incêndios florestais. Por que deve ser chamada a atenção para a prevenção? Porque se o governo tivesse colocado brigadistas em campo
antes da época da seca, antes da época que o pessoal chama do fogo, esse total estaria mais elevado. Quando você tem que entrar com os brigadistas antes do fogo começar para fazer medidas preventivas, seja em termos de educação ambiental da comunidade, de preparação do território para a chegada de possíveis incêndios florestais, para evitar que eles venham, quanto para a questão de você demarcar aceiros, né? Você faz faixas com uso muitas vezes da queima controlada, você cria faixas sem vegetação que circunscrevem territórios que você especiais em que você não quer deixar que o fogo se propague. Se você investe nessas atividades de prevenção, isso significa fazer isso em abril, em maio, né? Junho, antes do fogo mesmo chegar no seu auge, se você investe, você teria um índice, uma taxa de liquidação orçamentária maior neste ano do que 37%. Realmente a evidência é de que há falha na prevenção. Agora, Sueli, a gente está vendo o impacto disso na prática, né? Com elevado número de focos de incêndio na Amazônia. Por exemplo, a cidade de São Paulo, nessa sexta-feira, amanheceu com uma espessa camada de fumaça, as pessoas, inclusive, sentindo o cheiro de queimado. E é a fumaça das queimadas na Amazônia que está se espalhando pelo continente. Não só chegou a São Paulo, mas a países como Bolívia e parte da Argentina. É normal que isso aconteça nessa época do ano ou realmente isso é sinal de que o número de focos de incêndio está muito grande? Bom, a Amazônia é uma bomba d'água. Normalmente essa corrente de ar traz umidade que abastece todo o centro-sul do país e o continente. No lugar de trazer a umidade, nos famosos rios voadores, o que está vindo pelas correntes do ar é fumaça, né? Na verdade, poluição gerada por queimas excessivas, né? Os números de agosto já foram muito elevados. Na verdade, todo o ano de 2022 está com problema de taxas acima do que as taxas de 2021. Em julho, o sistema DETER do INPE detectou quase 1.500 quilômetros quadrados de áreas sob alertas de desmatamento na Amazônia. A floresta derrubada tem quase o tamanho da cidade de São Paulo. Em termos de áreas queimadas também, porque uma coisa você pode ter mais focos de incêndio, mas se você trabalha a prevenção, você diminui a área queimada, né, principalmente com os aceiros. O primeiro semestre de 2022 teve uma área queimada 41% maior do que a área queimada no primeiro semestre de 2021. Então a situação realmente está muito feia. Pode haver, além da inação governamental ou da lenta resposta governamental, que eu acho que é mais correto falar assim, estão indo mais devagar do que poderiam ou que deveriam, há outros fatores pesando. 2021 foi um ano de intenso desmatamento e os incêndios florestais, a queima, acaba sendo a etapa final de limpeza do terreno que foi desmatado. Então tinha matéria vinda do desmate nos territórios e agora eles estão queimando para limpar o terreno. Então a alta taxa de desmatamento de 2021 também gera aumento potencial das queimadas e dos incêndios, né? Então tem também a possibilidade de ser reflexo até de um ano eleitoral, porque o desmatamento sofre esse tipo de reflexo, provavelmente as queimadas vêm junto. As pessoas com a perspectiva de um governo mais rigoroso do ponto de vista ambiental estarem aproveitando tanto para desmatar quanto para queimar sem autorização prévia. Esse é um fator que tem que ser investigado, que tem que ser pelas autoridades que têm poder de polícia, né? Mas tem que ser ponderado como possibilidade, sim.
Pois é, agora tratando dos dados do desmatamento, né, Sueli? A área cresceu 81% em agosto com relação ao mesmo mês, portanto, agosto de 2021 é o segundo pior ano da série histórica, que quase empata com o ano de 2019 também no atual governo. A verba geral do IBAMA, né, aplicada foi de apenas 32% para essas atividades de controle e fiscalização. Você já mencionou o quanto que isso implica em dificuldade de prevenção das queimadas. Agora, com esse nível de investimento para fiscalizar o desmatamento, e além do dinheiro, né, outras questões da política pública que está sendo implementada nesse momento, tem como controlar a devastação da Amazônia nesse cenário? Bom, o pressuposto para mim é a troca de governo, porque o projeto político do atual governo em termos de controle ambiental, de fiscalização ambiental, desde o início de 2019, sempre foi a implosão, o desmonte. O atual governo vê a política ambiental e suas regras como obstáculo, como entraves a serem afastados. Então, houve redução do número de operações de fiscalização, do total de multas aplicadas, dos embargos aplicados pelo IBAMA. Em geral, os números são bastante negativos e mostram uma atividade de fiscalização deficiente. O TCU analisou especificamente a etapa de aplicação de multas a quem comete infrações contra o meio ambiente. O tempo para a conclusão de processos administrativos pode ultrapassar 11 anos. A média é de 6 anos. Prazos foram considerados excessivos pelo TCU. Por vezes, eles até aumentam o orçamento. Ano passado, por exemplo, dobraram por uma suplementação orçamentária aprovada pelo Congresso, acho que em maio, dobraram os recursos da fiscalização. Os recursos desse ano nem estão tão baixos e o previsto para fiscalização para o ano que vem também não. Só que a execução está muito baixa. Ano passado, eles fecharam o ano na fiscalização ambiental em 31 de dezembro, com apenas 41% de liquidação. Eles até empenham para poder jogar esse dinheiro para o ano seguinte em resto a pagar, mas isso não resolve, porque quando você faz suplementação orçamentária, é para resolver a fiscalização ambiental do desmatamento e outros crimes ambientais que estão ocorrendo no ano. Quando você dá suplementação orçamentária para a questão da prevenção e controle de incêndios, é para resolver o problema do ano, no ciclo orçamentário. Não adianta jogar números de empenho, que é normalmente o que o governo faz nas respostas às matérias que questionam essa baixa aplicação. Você tem que mostrar política pública efetiva. E no governo Bolsonaro, na fiscalização, as ações estão muito aquém do necessário, há paralisação de recursos importantes que deveriam ser destinados à fiscalização ambiental, como o Fundo Amazônia. O governo mantém parados no Fundo Amazônia, desde janeiro de 2019, mais de 3 bilhões de reais. Isso é uma fortuna para a política ambiental e para ações de proteção ambiental, não só do governo. O Fundo Amazônia custeia também atividades da sociedade civil e das comunidades locais. E o governo simplesmente paralisa esses recursos porque não tem intenção de fazer política ambiental. Paralisa esses recursos e vai pedir dinheiro lá fora. Vai para as conferências internacionais pedir recursos, só que tem recursos aqui que não estão sendo usados simplesmente porque a intenção nunca foi fazer políticas de proteção ambiental. Esse é o projeto, e é um projeto que, infelizmente, tem sido bem sucedido na perspectiva do atual governo. Então, quem vai entrar depois desse governo vai ter muito trabalho, porque o cenário nessa área de política ambiental é de terra arrasada. Então, Sueli, não é exagero falar em sucateamento, né, de instituições como IBAMA, ICMBio ou FUNAI? De forma alguma, é uma descrição correta, há um desmantelamento de toda a política ambiental, de seus órgãos, de seus líderes. A política ambiental ela vai ter que ser reconstruída. E os órgãos ambientais federais deslegitimados. A equipe está muito se sentindo nada, se sentindo como se não tivesse valor, porque o presidente sempre faz questão de deslegitimar
os órgãos ambientais e o seu trabalho. No caso de uma mudança de política pública, né, em relação ao meio ambiente, caso o governo troque, você já mencionou que as queimadas acabam sendo para limpar o desmatamento, né? E a gente também tem desmatamento rolando, ou seja, já tem devastação contratada para 2023, sem dúvida nenhuma. Aí qual é o cenário que tem? Equipes desmotivadas nos órgãos de comando e controle, e você tem muito mais gente atuando em desacordo com a lei nas áreas de floresta. Como se faz para deflagrar um processo de retomada do comando e controle sem literalmente abrir uma guerra dentro da floresta entre os fiscais e essas pessoas que estão cometendo crimes ambientais? Bom, o governo que entra vai ter que mostrar que chegou com força e com determinação para quase, no caso da Amazônia, quase refundar a República, refundar o Estado com letra maiúscula no território. Há áreas da Amazônia hoje dominadas por quadrilhas. Isso, de certa forma, é uma novidade, porque nós sempre tivemos desmatamento ilegal, mineração ilegal, não com os números que estão crescentes em todo esse governo. Já tivemos há muitos anos atrás, antes do que nós chamamos PPCDAM, o Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, que começou a ser aplicado a partir de 2004 e foi aplicado até 2018, foi paralisado por este governo. Esse plano, o PPCDAM, é o grande responsável pela redução do desmatamento em 83% entre 2004 e 2012, e ele foi mantido posteriormente e foi até o governo Temer. O governo Bolsonaro engaveta o PPCDAM e engaveta com isso também uma atuação interministerial voltada à questão do controle ambiental na região, né? Tudo isso vai ter que ser retomado, mas vai ter que ser retomado com um olhar para a realidade de 2023, que é uma realidade com muito mais conflitos no território. O governo vai ter que dizer que chegou, vai ter que dizer que tem força, que o governo está de volta, porque o que nós temos em determinadas áreas do país em relação aos crimes ambientais é o caos. Uma invasão de centenas de balsas de garimpeiros tomou conta do Rio Madeira, em Altazes, a 113 quilômetros de Manaus. Do alto, dá para ver que elas estão em plena atividade. Então, essas medidas fortes, elas têm que vir, e têm que vir, no caso da Amazônia, e também em alguns outros biomas. A gente sempre cita a Amazônia, mas não pode esquecer dos outros biomas, mas você tem que mostrar, no caso da Amazônia, um plano assim, consistente de desenvolvimento regional. Ao mesmo tempo em que você tem que ter o pulso forte contra os crimes ambientais, o país tem que trazer uma proposta como você vai fazer aquela região se desenvolver com a floresta em pé. O pressuposto é a floresta em pé, e com a floresta em pé, investimento em muita ciência e tecnologia, investimento nos saberes das comunidades da região, nós podemos gerar renda para toda a população que está nos estados amazônicos. Na verdade, é uma falácia, é um erro achar que o modelo de degradação ambiental que esse governo quer implantar, que é apoiado por parte aí dos representantes do agronegócio, pelo menos parte, é equivocado achar que isso gera renda para a região. Por exemplo, em garimpos ilegais, quando o IBAMA vai fazer uma operação, normalmente o que ele encontra é trabalho escravo. É isso que a população da região está tendo de resposta. Isso não é solução para os problemas sociais da região. Então, o governo tem que vir com pulso forte e com propostas concretas de geração de renda que pressuponham a floresta em pé. Há muito que gerar com a pesquisa na área de fármacos, na área de cosméticos, na área de alimentação, com dinheiro brasileiro, com industrialização brasileira e dando condições para a região também de beneficiar e transportar
seus produtos. E não é um transporte feito com asfaltamento da Amazônia inteira, como se defende no atual governo. Você tem que priorizar as hidrovias, usar a Amazônia com a cara da Amazônia e gerar renda para os amazônidas com a floresta em pé. Esse é o desafio, e o próximo governo tem que dar esse recado assim que entrar. Isso é fundamental, senão ele vai perder o controle da região. Aí a coisa vai se tornar uma questão de segurança pública muito séria, já está assim, né, com organizações criminosas atuando em vários pontos da região, muitas organizações criminosas. A Polícia Federal tem esse mapeamento, tem acadêmicos que fazem pesquisas nessa área. Então, se você não entrar com medidas severas, tanto na questão do controle do desmatamento e outros ilícitos, quanto propondo um plano factível, real e que traga justiça social para a região sem degradar. Se você não fizer isso, o governo vai perder o controle da região. Aí o resultado é uma tragédia. Já está virando realmente um problema de segurança pública, até porque os dados revelam que houve uma explosão no registro de armas em áreas rurais nos últimos anos, né? Inclusive na região norte e nas áreas de Amazônia Legal. O quanto essa variável afeta o trabalho de fiscalização e vai afetar daqui para frente? O trabalho dos fiscais está muito mais difícil do que há 4 anos? Com certeza, e com a deslegitimação vinda da narrativa do presidente, isso piora, né? Os fiscais, principalmente os fiscais do IBAMA, eles estão bastante acostumados a atuar na Amazônia. Realmente é uma expertise própria, eles ajudaram demais a controlar o desmatamento. Quando o país conseguiu fazer isso, reduzir as taxas anuais, eu acredito que se o próximo governo der espaço de coordenação dessas operações para os órgãos ambientais, é possível retomar. Eles sabem como atuar em situações perigosas, são treinados para isso. Agora, precisa ter fiscais em número suficiente, com recursos para fazer as operações e com legitimidade, com autoridade para fazer o que é necessário ser feito na região, né? Uma atuação como a que nós estávamos descrevendo, ela impõe o trabalho de vários ministérios, né? É assim que o PPCD foi concebido lá em 2003 e 2004. O plano, ele inicia com a atividade de 11 ministérios, quando ele foi criado. Nós precisamos retomar tudo isso. Agora, retomar tudo isso numa situação bem mais belicosa, né? Bem mais conflituosa. Então, a organização tem que ser interministerial, os órgãos ambientais, eles têm que ser ouvidos, principalmente em relação a como atuar e em que áreas atuar. Porque o governo atual, ele colocou 3.000 homens das Forças Armadas na Amazônia, nas operações militares, gastou mais de 500 milhões de reais nessas operações, e o desmatamento e outros crimes só aumentaram, porque fiscalização ambiental não se faz fazendo patrulha de polícia na porta de fazenda, não é assim que ocorre. Na verdade, você tem que ter muito investimento em escritório, cruzando dados de quem está financiando, de quem está comprando, quem está realmente fazendo a ilegalidade, cruzando dados públicos, diferentes dados públicos, com imagem de satélite, e fazer atividade de inteligência antes de ir para campo. É assim que se faz. E você já vai para campo para resolver. O IBAMA e o Instituto Chico Mendes sabem fazer isso. Agora, eles têm que ser escutados no planejamento de tudo isso. Se continuar dando a coordenação para os militares, isso não vai funcionar. Os militares podem ajudar, mas a coordenação necessariamente tem que estar em quem sabe fazer essas operações, que são os órgãos ambientais. Sueli Araújo, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, Sueli. Uma ótima semana. Obrigada, gente.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.